Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é da base do nosso tapetinho aí, Estrela de Régia. Venham crochetar comigo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canalzinho. Deixa seu joinha aí pra mim, gente linda. Amores, tudo bem com vocês? Eu sou Regilene Santos e hoje vou passar para vocês a videoaula desse tapete, né? Esse tapete, ele mede 78 de comprimento por 50 de largura aqui, né? Tô colocando ele nessa posição porque ele é grande, não dá para a câmera pegar tudo, mas nós vamos começar por esse square aqui, por essa base. Meus amores, para esse tapete eu usei 2 squares. Se vocês fizerem ele maior, vocês vão acrescentar aí só a quantidade de squares, certo? Olha, vou estar passando a videoaula para vocês. Estou fazendo desta forma para vocês entenderem melhor ele, né? É isso. Esse tapete aqui eu usei o cru, o telha, o café com leite, né? E o marrom. Para o que eu vou fazer a videoaula para vocês, eu vou estar utilizando aí essa cor aqui, que é o telha, né? Vou estar usando esse salmão aqui, né? E o Texo de Todos. E vou estar utilizando também a cor marrom. Melhor, desculpa, marrom não. Caramelo, isso, né, do barbante. Nós temos o texto dele é o 984. Vamos usar a agulha de 4 milímetros, né, a partir de 4. Todos eles, o texto é igual. Nós vamos começar pelas bases, né? A base é exatamente esses squares aqui. Vou iniciar, vou fazer os meus squares, depois vou mostrar para vocês como eu faço a união dos meus squares. Aí, a outra parte do tapete nós faz numa segunda aula. A primeira nós vamos fazer a partir só dos squares e a união deles, ok? Vamos à nossa videoaula. Meus amores, vamos iniciar o nosso primeiro passo do squaring com o fio caramelo, certo? Vocês escolhem aí o fio da preferência de vocês. Meus amores, eu vou iniciar aqui com um anelzinho mágico, certo? Fiz aqui o meu anelzinho, um xizinho no meio. Vou vir aqui no comecinho do meu anelzinho mágico e dei uma laçadinha na agulha aqui, ó. E vou iniciar aqui um ponto baixíssimo, né? Iniciei aqui. Fiquei aqui com o meu ciclo mágico iniciado. A partir daqui, eu vou contar uma, duas, 3 correntinhas, é equivalente ao meu primeiro ponto alto. Dou uma laçada na agulha, desculpa, não dou uma laçada, vou fazer mais 2 correntinhas. 2 correntinhas. Fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e dentro desse anel mágico eu vou fazer o total de 6 pontos altos separado por 2 correntinhas. Fiz o meu minha segunda correntinha aqui, 1, 2 correntinhas, faço mais o total de 6, né?
No caso, aqui eu tô com o meu terceiro ponto alto, faço mais 2 correntinhas e venho no meu anel mágico aqui e faço mais um ponto alto. Tô com 4 pontos altos, 2 correntinhas, meu quinto ponto alto, 2 correntinhas, meu sexto ponto alto. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou puxar o meu cordãozinho aqui para fechar o meu ciclo mágico. Faço 1, 2 correntinhas, venho aqui na contagem de 1, 2, 3. Na minha terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, certo? A partir daqui, eu vou trabalhar, vou dar uma laçadinha, vou vir aqui dentro com a minha agulha, vou puxar o meu fio lá de dentro, ó, puxei. Vou trabalhar aqui com lequezinho de 2 pontos altos. Aqui é o meu primeiro ponto alto, né? Fiz um ponto baixo, 2 correntinhas, meu primeiro ponto alto. Faço, dou uma laçada na agulha, faço mais um ponto alto, faço 2 correntinhas. E dentro do mesmo buraquinho aqui, eu faço mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, certo? Desculpa, faço uma correntinha, venho aqui, ó, dou uma laçada na agulha dentro desse próximo espacinho, eu vou fazer mais um lequezinho de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas, ó. 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro dele. Meus amores, essa carreirinha aqui é toda desta forma. Vou fazer o meu restante, faço uma correntinha e para cada espacinho desse de correntinha, de 2 correntinhas, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas e uma correntinha de separação. Então, vocês fazem o de vocês aí, que eu vou fazer o meu e retorno com vocês para o vídeo não ficar tão longo. Meus amores, fiz aqui, ó, o meu total de 6 pontos altos dentro do meu ciclo mágico na minha primeira carreira, 6 pontos altos separado por 2 correntinhas, certo? A minha segunda carreira, eu fiz o total aqui de 6 leques de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, certo? E vou fechar o meu leque aqui no meu terceiro pontinho aqui, é equivalente ao meu ponto alto do leque. Fechei o meu leque, certo? A partir daqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo pro próximo ponto. No próximo ponto aqui, eu vou trabalhar o total de 6 pontos altos, ó. Fiz aqui um ponto baixo e 2 correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto alto. Aqui dentro desse leque, eu vou trabalhar o total de 6 pontos altos. Fiz o meu primeiro, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto. Eu acredito que vocês saibam o que é um ponto alto. Ponto alto, você dá uma laçada na agulha, vai lá, puxa, ficou com 3 laçadinhas na agulha, tira 2 e tira 2, é um ponto alto. Eu tô aqui com um total de 4 pontos altos, meu quinto ponto alto e meu sexto ponto alto. Fiquei aqui com um total de 6 pontos altos dentro do leque. Venho no espacinho onde tem a correntinha, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, né? E venho, pulo esses 2 aqui, venho dentro do leque e faço o total de 6 pontos altos. Nós temos que ficar com 6 pontos altos dentro do leque, no total de 6 motivinhos desse, ó.
certo? Tem que ficar o total de 6 motivinhos desse. Então, eu fiz aqui, ó, meu quarto, meu quinto ponto alto, meu sexto ponto alto. Venho aqui, ó, no espacinho da minha correntinha e fecho com um ponto baixo. Vou fazer essa carreira e retorno com vocês pra gente dar continuidade à próxima. Meus amores, terminei aqui, ó. Os meus 6 pontos altos, meus 6 motivinhos, a minha florzinha já está formada. Vou vir aqui no espacinho, nesse último espacinho aqui de uma correntinha, vou fechar com um ponto baixo, certo? Vou dar uma alongada no meu fio, vou cortar esse fio. Vou cortar esse fio aqui, vou dar uma alongada pra mim. Está cortando esse fio, vou cortar esse fio aqui, ó. Cortei, vou vir aqui com a agulha menor. Na minha correntinha, aqui tá o meu primeiro ponto alto. Nesse primeiro espacinho aqui, eu vou puxar o meu fio lá pra trás, ó. Puxei o meu fio lá pra trás, venho aqui. Eu tô fechando o meu fio. Venho aqui onde eu finalizei aquele ponto baixíssimo aqui, ó. Baixo, desculpa, e puxo o meu fio pra cá. Fiquei aqui com o meu trabalho fechado. Vocês percebem que fica bem fechadinho. Vou trazer essa linha pra cá, entre dois pontinhos aqui, ó. E vou fechar ela aqui, entre esses pontos baixos aqui. Vou passar ela aqui entre esse ponto baixo. Puxar ela aqui. Divido ela em duas partes. Aqui, ó. Vou dividir ela em duas partes. Fiquei três perninhas para um lado e 3 para o outro. Venho aqui no próximo fio, aqui, ó. No próximo pontinho, trago ela pra cá e dou um nozinho pra mim finalizar ela. Depois, eu vou e remato esse, dei 2, 3 nozinhos aqui, ó. Depois, eu finalizo ela aqui entre os pontos. Puxo ela aqui, ó. Entre os pontos. Já estou finalizando e deixando rematadinho aqui, ó. Puxei entre os pontos, venho aqui nesse motivinho aqui de 6 pontos altos e puxo ela entre os pontos aqui, ó, pra mim esconder ela. Depois, eu coloco um pinguinho de cola aqui, ou não coloco, corto e tá pronto a nossa florzinha, certo? Essa é a primeira parte do nosso square. Agora, nós vamos utilizar aqui a nossa cor telha. A partir daqui, eu pego o meu square aqui, pego a minha linha, venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, aqui, venho no pezinho dele aqui, do meu ponto baixo, onde eu fiz o meu ponto baixo aqui, ó. Venho no pezinho dele, puxo a minha linha lá de trás. Nós vamos trabalhar agora com a segunda cor, né? Faço um ponto baixíssimo aqui, que é uma correntinha. Dou uma ajustada. Venho aqui, volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Aqui, ó, fiz um ponto baixo. Arrumo esse fio aqui, porque esse eu já vou rematar entre os meus pontos aqui. Agora, a partir daqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Uma laçada na agulha, 2 laçadas na agulha, 3 laçadas na agulha. Vamos fazer ponto alto em relevo alongado. Então,
aqui nós temos aqueles 6 primeiros pontos do square, né? Dei as minhas 3 laçadinhas na agulha aqui, eu venho aqui, ó, pego ele por baixo aqui, ó, do ponto, puxo a minha linha e vou tirar de 2 em 2, ó. Tirei 2, tirei mais 2, mais 2. E esse é um ponto alto em relevo alongado. Fiquei com ponto alto em relevo alongado. Venho aqui, aonde eu tô com fio, dou 1, 2, 3 laçadas, volto no mesmo espacinho e faço outro ponto alto em relevo alongado, ó. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E tiro 2 e fechei, certo? Venho aqui no meu primeiro pontinho dos 6 pontos altos aqui e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto, ó. No primeiro mesmo, eu não vou pular nenhum, eu tenho que ficar com 6 pontos baixos aqui, ó. Fiz um ponto baixo, no próximo eu faço outro ponto baixo, fiquei com 2. No próximo, eu faço outro ponto baixo, fiquei com 3. No próximo, outro ponto baixo, fiquei com 4. 5. E o meu 6º ponto baixo em cima dos 6 pontos altos que eu trabalhei. Dou 1, 2 laçadas na agulha, 3 laçadas na agulha e venho aqui, ó, no meu ponto alto da base e vou fazer outro ponto alto em relevo, ó. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Venho aqui aonde eu tenho aquele ponto baixo, faço um ponto baixo. Dou 1 laçada na agulha, 2, 3 laçadas na agulha, volto no mesmo pontinho de base e vou repetir aqui o meu ponto alto em relevo alongado, ó. Tirei 2, tirei 2 e tirei 2. São 4 laçadas, na verdade, né? Eu tiro 4 vezes, tirei, venho aqui no meu primeiro pontinho de base e vou fazer, dos meus 6 pontos altos, vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Meus amores, eu acredito que vocês entenderam aí e que vocês vão conseguir fazer as demais até o finalzinho sozinho. Olha, fiz 6 pontos baixos aqui. Um ponto baixo para cada ponto de base. E vou repetir aquele processo de 1, 2, 3 laçadas. Venho nesse pontinho de base aqui e faço o meu ponto alto em relevo alongado. Ó, 1, 2, 3, 4. Venho no ponto baixo, onde eu fiz aquele ponto baixo, e faço outro ponto baixo. Dou 1, 2, 3 laçadas na agulha, volto aqui e faço o mesmo processo do ponto alto em relevo alongado. Tirei 2, tirei 2, tirei 2 e tirei 2. E repito aqueles 6 pontos altos baixo aqui, um ponto baixo para cada ponto de base, sendo que eu tenho que fazer os 6 pontos baixos. Meus amores, vou fazer as minhas e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui, ó. Fiquei aqui com os meus 6 pontos altos em relevo alongado. Vocês verificam aí, ficou exatamente assim. Agora, já fiz os meus 6 últimos pontos baixos, venho aqui no pezinho, ó. Eu tinha feito um ponto baixo aqui, né? Então, venho nesse pezinho aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou voltar aqui a minha agulha
E vou pegar esses 2 pontos altos alongados aqui, fiquei com ele aqui na minha agulha. Vou puxar o meu fio e vou fazer a partir daqui um ponto baixo alongado, certo? Fiz o meu ponto baixo alongado, vou subir aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Subi, vou contar aqui, ó. Aqueles 6 pontos, eu tenho os meus 6 pontos aqui, certo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No meio, entre um ponto, entre os 3 pontos, eu faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui onde eu tenho os meus 2 pontos altos alongados em relevo e faço um ponto baixo em relevo. Fiz o meu ponto baixo em relevo, repito as minhas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Conto aqui esses 6 pontos, conto 1, 2, 3. Tenho aqui 1, 2, 3, no meinho dele aqui, ó, dos terceiro ponto, ficou 3 pontos pra cá e 3 pra cá. Eu faço um ponto baixo e vou repetir esse processo até chegar no finalzinho. Quando chegar aqui nesse finalzinho para emendar aqui, eu retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui. Cheguei aqui, fiz as minhas 4 correntinhas, vou vir aqui aonde eu fiz aquele ponto baixo em relevo e vou fechar ele aqui com ponto baixíssimo, ó. Fecho com um ponto baixíssimo e a partir daqui eu vou voltar de novo, que eu vou fazer um ponto baixo em relevo aqui, ó. Volto aqui, pega onde eu fiz aquele ponto baixo em relevo e faço um ponto baixo em relevo. Fiz um ponto baixo em relevo aqui. Agora, nós vamos trabalhar a partir daqui, 6 pontos altos aqui dentro de cada correntinha, certo? Dentro desse espaço de correntinha. Eu vou vir aqui com minha agulha, venho aqui, ó, e puxo o meu fio, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto alto. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer aqui o total de 6 pontos altos. Fiz o meu terceiro, meu 4º ponto alto, meu 5º ponto alto, certo? Meu 6º ponto alto. Venho aqui, aonde tenho aquele ponto baixo, e faço um ponto baixo em relevo. Fiz aqui, ó, um ponto baixo em relevo. Volto aqui dentro no espacinho da minha correntinha e faço um ponto baixo, subo mais 2 correntinhas e repito aqui. Aqui é o meu primeiro ponto alto, de novo. Repito aqui mais 5 pontos altos dentro dessas correntinhas, desse espaço de correntinha. Fiz o meu terceiro, meu 4º ponto alto, meu 5º ponto alto, meu 6º ponto alto. Venho aqui no espacinho daqueles ponto alto em relevo, onde eu fiz o ponto baixo em relevo e repito meu ponto baixo em relevo. Aqui, ó. E para cada espaço de correntinha, vou fazer 6 pontos altos. Para onde tenho o ponto baixo, eu faço um ponto baixo em relevo, onde eu faço 6 correntinhas, e onde eu tenho os pontos altos alongados, que eu fiz o ponto baixo em relevo, eu repito o ponto baixo em relevo. Meus amores, vou fazer as minhas aqui e retorno com vocês para a gente dar continuidade a partir daqui no quadrado do square. Meus amores, finalizei aqui a minha parte dos pontos altos, né? Que eu estava fazendo junto com vocês aí, ó. 6 pontos altos, né? Agora, cheguei aqui nesse finalzinho, a partir daqui, eu vou fechar
o meu ponto com um ponto baixíssimo dentro desse ponto alto em relevo aqui, vou puxar aqui e faço um ponto baixíssimo e vou caminhar aqui um ponto baixíssimo até, ó, vou caminhar aqui, ó, 1, 2, 3, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meu terceiro ponto baixíssimo. Deixa eu desmanchar aqui e fazer de novo. Meu 3 ponto baixíssimo, ó. Contando dos meus 6 pontos altos, eu tenho os meus 6 pontos altos, certo? Eu vou separar entre 3 de um lado e 3 do outro, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, baixo, certo? Fiz aqui um ponto baixo, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou contar a partir daqui, ó. Eu fiz aqui, ó, um ponto baixo, 3 correntinhas, 4 correntinhas, certo? Vou contar aqui, ó. Vou pular esse ponto baixíssimo que a gente fez aqui e vou contar dentro desses 6 pontos, ó. No terceiro, 3 para um lado, 3 para o outro, eu faço aqui mais um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, ó. Total de 4 correntinhas. Entre esses 6 pontos aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui. Meus amores, então, vou subir aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho nos meus 6 pontos altos e faço entre eles um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, no próximo eu faço um ponto baixo. Fiquei 3 para um lado, 3 para o outro e faço um ponto baixo no meio. Meus amores, vou fazer as minhas e retorno com vocês. Pra gente tá dando continuidade à nossa próxima carreira. Lembrando que nós ficamos com 12 motivinhos de 6 pontos altos. Se vocês contarem aí direitinho, nós ficamos com 12 motivinhos. Vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 é onde eu fiquei com o dedo, certo? Então, temos 12 motivinhos de 6 pontos altos. Vou fazer as minhas correntinhas aí, colocando um ponto baixo entre os 6 aqui, separando 3 para um lado e 3 para o outro, e faço um ponto baixo. Quando eu terminar de contornar toda a minha carreira, eu retorno com você. Meus amores, terminei aqui as minhas correntinhas. Vou vir aqui no meu ponto baixo aqui e vou fechar ele com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar nessa primeira correntinha com um ponto baixíssimo nela. Caminhei, venho aqui, introduzo a minha agulha aqui dentro desse espaço de correntinha, faço aqui um ponto baixo, subo 1, 2 correntinhas, fiquei equivalente ao meu primeiro ponto alto. Dou uma laçada na agulha e trabalho aqui dentro 4 pontos altos. Meu segundo, meu terceiro, meu quarto ponto alto. Trabalhei aqui o total de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo pro próximo e trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo pro próximo e faço um leque.
um leque de 3 pontos altos separado por 3 correntinhas. Fiz o meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, certo? Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada e repito dentro do mesmo espacinho para formar o meu leque, mais 3 pontos altos. Fiquei aqui com nesse canto, com um leque de 3 pontos altos, certo? Faço uma correntinha, nesse próximo espaço aqui, eu repito meus 4 pontos altos. Fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro ponto alto, meu quarto ponto alto. Faço uma correntinha, repito aqui mais um total de 4 pontos altos. Mais um total de 4 pontos altos. Fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro ponto alto, meu quarto ponto alto. Resumindo, tenho um leque, 2 bloquinhos de 4 pontos altos e o próximo faço uma correntinha, o próximo é outro, no próximo espacinho é outro leque. Então, faço aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e repito meu leque aqui nesse espacinho. Mais 3 pontos altos, que é equivalente ao meu segundo canto. Ó, fiquei aqui com um total de mais um leque. Faço uma correntinha. Meus amores, se vocês observarem aí, nós estamos ficando exatamente assim, ó. Um leque, dois bloquinhos de 4 pontos altos, separados por uma correntinha, mais um leque. Vamos fazer essa repetição aqui, né? Até chegarmos no finalzinho aqui de novo. Quando chegarmos aqui, eu retorno com vocês. Lembrando que temos que ficar com um leque separado por 3 correntinhas, uma correntinha e 2 bloquinhos de 4 pontos altos. Em todo essa linha que estamos fazendo, certo? Essa carreira que estamos fazendo. Vou fazer a minha e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui, olha, fiz 2 bloquinhos de 4 pontos altos, um leque, 2 bloquinhos de 4 pontos altos, um leque, 2 bloquinhos de 4 pontos altos, separado por uma correntinha, um leque. 2 bloquinhos de 4 pontos altos, separado por uma correntinha, um leque, certo? Vou fechar aqui, fiz o meu ponto, minha correntinha aqui, vou fazer minha correntinha aqui, e vou fechar aqui no começo, desse primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo, fechei. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar o seguinte, vou caminhar nesses 4 primeiros pontos alto com ponto baixíssimo. Vou caminhar até chegar no próximo espacinho aqui, ó. E nesse espacinho, caminhei, cheguei aqui no meu espacinho, certo? Vou subir aqui. Caminhei aqui até o próximo espacinho. Vou caminhar até a correntinha aqui, ó. Caminhei aqui até a correntinha. Vou voltar o meu fio aqui, minha agulha aqui, vou buscar o meu fio e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer o total aqui de 4 pontos altos, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, meu quarto ponto alto. Fiz 4 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, venho pro próximo espacinho e repito aqui mais 4 pontos altos.
meu terceiro ponto alto, meu quarto ponto alto, certo? Fiz aqui mais 4 pontos altos, mais um bloquinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, certo? E vou para o leque. Cheguei no leque, eu vou repetir aqui 3 pontos altos, né? Que eu vou fazer o leque de novo, com 3 pontos altos separado por 3 correntinhas, ó. Fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e repito mais 3 pontos altos, que é para fazer o meu leque, certo? Fiz aqui o meu segundo, meu terceiro ponto alto. Meus amores, essa carreira, ela é uma repetição de tudo que fizemos aqui. Onde tem leques, vamos repetir o leque de 3 pontos altos, separado por 3 correntinhas, 3 pontos altos. Onde tem ponto, os espacinhos, fazemos 4 pontos altos. Onde tem espacinho, 4 pontos altos, temos que fazer mais 2 carreiras, exatamente assim. Acredito que dá para vocês fazerem. Vou fazer as minhas 2 carreiras, que é essa e a próxima, certo? De bloquinho de 4 pontos altos nos espacinhos, separado por uma correntinha. E leque, onde tem leque, fazemos leque de novo. Quando eu terminar a minha, retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui, ó, a nossa última carreirinha, né, de bloquinho. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, né? Finalizamos aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto aqui. Eu já tinha feito a minha correntinha. E a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar continuidade com essa mesma linha. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Para cada ponto de base, um ponto baixo. A partir daqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegamos aqui, nós fazemos também um ponto baixo, 2 pontos baixos na correntinha, certo? A partir daqui, um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto de base em toda a volta do trabalho. Quando finalizamos toda a volta do trabalho com ponto baixo, onde tem a correntinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Onde tem ponto alto, nós fazemos um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Vou fazer até o cantinho aqui com vocês, certo? Agora, aqui, nós temos que colocar um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, onde temos essa correntinha aqui do canto, né? Onde tem os leques. E damos continuidade, um ponto baixo para cada ponto de base. Vocês fazem o de vocês aí, um ponto baixo para cada ponto de base, que eu vou fazer o meu, lembrando que quando chega no cantinho dos leques, são 4 pontos baixos, né? E na onde tem uma correntinha, são 2 pontos baixos. Eu vou fazer todo o meu contorno aqui de ponto baixo. Quando finalizamos, chegamos aqui, onde iniciamos o nosso ponto baixo, cortamos a nossa linha e finalizamos esse square de quadradinho, né? Aí, a partir daqui, nós vamos fazer o próximo square para vir fazer a união. Lembrando que
Se vocês quiserem um tapete maior, vocês fazem mais quantidade de square. Se for fazer o tapete do tamanho que eu vou fazer, com 2 square quadrado, é só os 2 square quadrado, tá bom? Então, eu vou fazer esse, finalizar esse. Quando eu finalizar, chegar aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo, corto a minha linha e vou para construção do novo square. Vocês fazem o de vocês aí, o segundo square, observando o vídeo, o primeiro vídeo, pelo vídeo, vocês fazem o próximo. E a próxima aula, videoaula, é da união do square, e dos 2 square e do início do tapete, né? Do começo, a partir da união dos squares, tá bom? Lembrando que ele tem, todos os 2 tem que finalizar com esses pontos baixos. Meus amores, terminei aqui, tinha terminado aquele primeiro square com vocês, né? Que eu falei que tinha que finalizar ele todo em ponto alto, ou em ponto baixo, desculpa. Finalizei todas as laterais dele em ponto baixo. Fiz aqui o meu segundo square, tô finalizando ele aqui. Já cortei a minha linha aqui, porque eu vou precisar cortar. Vou finalizar ele aqui, ó. Tenho mais que colocar mais um ponto baixo aqui, né? Nessa correntinha são 2 pontos baixos. Deixa eu arrumar esse ponto baixo que ele ficou folgado. É um ponto baixo, mais um ponto baixo. Eu tô até com a agulha já menor na mão, gente. Vou dar uma alongada nesse fio aqui. Vou vir com essa agulha aqui, ó. Venho aqui no pezinho desse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, em cima do ponto alto, e vou jogar o meu fio lá para trás. Joguei o meu fio lá para trás, venho aqui nesse primeiro ponto baixo aqui das correntinhas, um antes, né? E vou introduzir minha agulha aqui por baixo, aqui, ó. E vou puxar esse fio pra cá. Aqui eu vou rematar, ele fica exatamente assim, ó. Igualzinho, né? Aqui eu vou rematar ele entre os fios. Venho aqui, dou uma arrematada nele entre os fios e depois eu finalizo abrindo ele em 2 partes e fazendo um nozinho nele pra mim dar uma arrematada nele. Vou deixar ele já arrematado aqui e vou unir as partes para vocês verem. Essa é a base do tapete, certo? Então, como eu trabalhei com fio da mesma cor, porque eu vou usar 3 cores nesse tapete, né? Como eu tinha falado para vocês, eu vou vir aqui com essa mesma cor dele aqui e vou unir. Coloco um pra cima, com a frente pra cima, viro o outro em cima, com a frente pra baixo. Ficou um pra cima, outro pra baixo. Agora, nós temos aqui, ó, aqueles 4 pontos baixos. 4 pontos baixos aqui e 4 pontos baixos aqui nessas correntinhas do leque. Eu vou contar aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo das correntinhas do leque, ó. O meu primeiro ponto baixo, essas 2, o meu segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo aqui, eu vou começar a união. No outro, eu também vou contar, ó. Primeiro, o meu segundo ponto baixo. Aqui, eu vou começar a união. Vou introduzir minha agulha aqui, pra vocês verem certinho, ó. Aqui e aqui. Eu fiquei com um único ponto baixo livre nesse cantinho aqui, tá vendo? Que é o cantinho dos leques. Então, a partir daqui, eu vou introduzir a minha linha aqui, ó. Vou tirar a minha agulha aqui. Peguei uma agulha menor para ficar mais fácil. Vou pegar esta primeira abinha de fora e esta primeira abinha de fora. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou deixar um pedacinho para mim depois eu rematar.
fiz aqui um ponto baixíssimo, bem uma correntinha, né? Na verdade, chamamos de ponto baixinho. Dou uma ajustada, vou dar uma alongada nele e vou começar a rematar ele aqui, ó. Aqui eu tenho nele próprio, ó, eu peguei nele mesmo aqui, eu vou pegar, vou dar uma ajustada, vou vir aqui, ó. Pego a minha linha, busco a minha linha lá de trás e vou trabalhar aqui com ponto baixíssimo. Vou costurar aqui, na verdade. Pego uma abinha de fora e uma abinha de fora e deixo esse aqui e vou rematando ele, buscando ele lá e rematando ele com ponto baixíssimo, costurando ele aqui, ó, tá vendo? Aí, eu vou aqui no próximo, ele vai dar certinho lá no cantinho de lá, porque os pontos são iguais. E vou costurando ele. Vou fazer isso em toda a base, lembrando que não podemos pegar o ponto de dentro, é o ponto de fora. E vou rematar ele todo desta forma, costurando, ó. Ele tá sendo costurado, ó. Uma abinha de fora, uma abinha de fora. Essa linha aqui, depois a gente remata ela, tá? E vou costurando com ponto baixíssimo. Sempre dando uma arrumadinha para ele não ficar repuxado, tá? E coloca o ponto na mesma extensão, para vocês não ficar com o trabalho repuxado. E vou fazer isso até chegar no finalzinho, lembrando que quando chegar nesse canto aqui, eu tenho que trabalhar os 3 primeiros pontos baixos, ó. Esse primeiro, esse e esse. Só vai sobrar um único ponto baixo no canto. Nós trabalhamos do segundo em diante, daqui, né? E aqui nós vamos trabalhar até o 3º ponto baixo do cantinho aqui. Eu acredito que vocês entenderam. Vou fazer os meus e retorno com vocês pra gente dar início à base do tapete mesmo. Ou melhor, ao tapete. Porque a base, na verdade, é os 2 squares, tá bom? Vou fazer o meu e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó. Cheguei aqui no último pontinho aqui. Se vocês observarem, sobrou um ponto baixo aqui, dentro desse espacinho e sobrou um ponto baixo aqui dentro desse espacinho. Vou virar o meu trabalho para vocês verem como que ficou a união. A união ficou exatamente assim, certo? A partir daqui, eu vou cortar a minha linha aqui, porque eu não vou mais usar essa cor. Se vocês forem continuar com a mesma cor, dar continuidade com a mesma cor, vocês não precisam cortar a linha. Mas se vocês forem dar continuidade, vocês cortam a linha. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, bem justo. Depois, eu venho aqui, entre esses pontos que eu acabei de fazer aqui no centro. Olha como que ficou a união. Ponto igualzinho. Então, aqui, eu vou rematar o meu trabalhinho aqui, ó, passando entre os pontos. Vou trazer essa linha pra cá. E depois, eu pego uma agulha de tapeceiro, né? Essas que de remate mesmo que nós usamos para rematar. E passo essa linha que sobrou aqui, entre esses pontos, até o finalzinho aqui. Isso daqui, depois eu remato por último, quando eu terminar de fazer o tapete, eu volto rematando as pontinhas que sobram. Agora, nós vamos trabalhar a partir daqui com outra cor de linha, meus amores. Vamos deixar essa parte daqui para a segunda aula, senão o vídeo vai ficar muito grande. E desde já agradeço para vocês, de todo o meu coração. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e me aguarde para a segunda parte. Vou deixar a segunda parte para fazer um
no outro vídeo, né? Porque daí a gente faz do começo ao fim o vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e eu espero que eu possa ter passado um ótimo conteúdo para vocês e vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar